Olá, tudo bem? Me apresento aqui mais uma vez para compartilhar mais um pouco da minha história. Hoje venho falar de como começou minha caminhada de fé e como ela é importante dentro da política pública. Primeiramente, não posso deixar de falar um pouco da minha infância, pois me lembro quando pequeno, meus pais ainda me levavam à missa de domingo, junto com meus irmãos. E era uma alegria, pois sabíamos que depois da missa haveria brincadeira no coreto e pipoca. Não me recordo quando paramos de ir à igreja, mas logo aos 11 anos, quando comecei a trabalhar, perdi totalmente a prática da fé. Desde então até os 21 anos de idade, era totalmente ateu, não acreditava em nada no sentido espiritual. E minha curtição era todo final de semana indo surfar, acampar e curtir como muitos jovens fazem. A minha verdadeira história de caminhada na fé começou em um retiro promovido pela RCC, Renovação Carismática Católica, em um final de semana. Este movimento é da Igreja Católica Apostólica Romana. E o engraçado é que o convite para participar deste retiro não era meu, e sim do meu irmão caçulo, Adriano. E como éramos parceiros de curtição e o retiro era justo em um final de semana, comecei a caçoar dele e disse: olha, quando você estiver lá rezando, vou estar surfando, pegando altas ondas, pois estava previsto um swell enorme de ondas grandes para este final de semana do retiro. E meu irmão, muito esperto, perguntou para minha prima que trouxe o convite e falou para ela assim: olha, será que não tem o convite sobrando com o pessoal da igreja? E adivinha, ele conseguiu o bendito convite. Aí o feitiço virou contra o feiticeiro, e quem começou a caçoar foi ele de mim. Na verdade, eu fiquei bravo mesmo, porque fui forçado a participar, senão apanhava e o bicho pegava em casa. O local do retiro era um lugar alto, em um morro, lá no sertão da Quina, bairro do Maranduba, ali em Ubatuba, na antiga casa de Emaús. Me lembro que quando chegamos na sexta-feira, à tarde, no local do retiro, e do alto do morro você vê a praia, e lá olhávamos as ondas quebrando. A vontade era de estar lá surfando, pegando altas ondas, mas Deus sabe de todas as coisas. E por fim, no domingo à tarde, a vontade era ao contrária. Queríamos ficar lá e não sair mais daquele local abençoado. No vídeo anterior, falei sobre minhas profissões de trabalho, pelos empregos que passei, e disse o seguinte: quando nos encontramos com algo, independentemente do que seja, isto faz com que você se identifique, temos que agarrar e, principalmente, temos que adquirir um conhecimento profundo sobre esta afinidade que escolhemos, pois só assim aprenderemos a amar e defender com toda a nossa força, com todo o nosso entusiasmo, o que verdadeiramente conhecemos. Agarrei a fé e passei a amar Deus a partir daquele retiro, onde a Igreja Católica, com o movimento da renovação carismática, proporcionou para mim. E se Deus assim permitir, irei servir por muito tempo, com muito amor e dedicação, assim também na participação da comunidade como festeiro da festa do Divino Espírito Santo e de Nossa Senhora Aparecida, na Igreja da Catedral do Divino Espírito Santo. O mais precioso nisto tudo é que a igreja veio ao meu encontro e me completou como pessoa, pois antes de conhecer a fé eu vivia somente pela razão, só acreditava naquilo que era comprovado. Como posso explicar? Papa São João Paulo II fala em uma de suas encíclicas sobre fé e razão, e ele diz assim: fé e razão são as duas asas com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade. Ou seja, a fé e a razão elas se completam, pois se vivemos só pela fé, caímos no erro do fideísmo ou fanatismo religioso. E se vivermos só pela razão, caímos no racionalismo, só acreditaremos no material e coisas comprovadas pela ciência. O interessante é que o Concílio Vaticano I diz assim: a ciência bem entendida revela a existência de Deus. E o Concílio Vaticano I vai além e ainda diz: o homem pode chegar a Deus pela inteligência dele sem precisar da fé, pois pela inteligência você chega à conclusão que o mundo não existe sem Deus. A fé é fundamental na vida do ser humano, independentemente da religião,
porque ela molda o seu caráter, ou seja, a igreja tem que ser a luz para o seu rebanho. E não só isso, o rebanho tem que participar da fé da igreja. E hoje, nesta minha nova missão na área da política pública, a igreja é papel fundamental, pois temos que ser luz da fé para se envolver na política. Papa Francisco responde uma pergunta em uma de suas audiências sobre a política e ele diz assim: envolver-se na política é uma obrigação para um cristão. Nós, os cristãos, não podemos fazer como Pilatos e lavar as mãos. Não podemos. Temos que nos meter na política, porque a política é uma das formas mais altas de caridade, porque busca o bem comum. Os leigos cristãos devem trabalhar na política. E o Papa continua: a política está muito suja, pergunto. Está suja por quê? Porque os cristãos não se meteram nela com o espírito evangélico. E pergunto, o que eu faço? É fácil dizer que a culpa é dos outros, mas hoje o que eu faço? Isso é um dever. Trabalhar para o bem comum é um dever do cristão. E foi por um convite através dos irmãos da igreja que conheci a formação para lideranças, a qual faço parte, e buscamos justamente realizar o que a igreja também nos pede através de nossos líderes religiosos pela luz da fé, que diz: envolver-se na política é uma obrigação para o cristão. E também pela luz da razão, através da filosofia de Edmund Burke, que diz: se a política vai mal, basta que os bons homens não façam nada. Fé e razão é o que me motiva em seguir em frente para este novo desafio e poder contribuir na vereação de nossa cidade, porque juntos somos mais para renovar.